Amém, amados. Glória a Deus. Amados, quero trazer uma mensagem hoje sobre, lá em Gênesis, no capítulo 26. Mensagem que eu tenho trazido agora nesse mês, principalmente sobre nossa esperança, sobre planejar o futuro e como nós planejamos as coisas. E o tema dessa mensagem essa noite é cavando poços. Cavando poços. É lá em Gênesis capítulo 26, do verso 18 ao verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: Isaque tornou a abrir poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes de seu pai aqueles poços. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram um poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitina. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você e eu o abençoarei, e multiplicarei a sua descendência, por causa do meu servo Abraão, seu pai. Então Isaque levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou uma tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra fala de um servo que confiou na promessa do Senhor. Um servo que projetou um futuro, Pai, para o seu povo em uma região. Um servo que foi conhecido, Senhor, por confiar em Ti como seu pai havia confiado. Que o Senhor também nos abençoe, Pai. Um novo ano pela frente. Que o Senhor possa nos abençoar como o Senhor abençoou a vida de Isaque. Falando para ele a palavra do Senhor. Eu sou o Deus do seu pai, não tenha medo. Eu abençoarei e multiplicarei a tua descendência. Senhor, de maneira especial, fala conosco através da sua palavra. Nos dê discernimento, nos dê visão, nos ajude, Senhor, a ampliar as nossas tendas. Nos ajude, Senhor, a caminhar confiante no Senhor. Nos ajude, Senhor, a entrar pelas portas que o Senhor vai abrir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aqui nós vemos a história de alguém que andava com Deus e Deus o fazia prosperar. Se você voltar um pouquinho alguns versos, você vai ver que Isaque era um cavador de poços. Era alguém que andava com Deus e confiava em Deus. Naquela época, né? Antes de qualquer coisa que você plantasse, antes de qualquer coisa que você tivesse ali para gerar renda, que normalmente era o pastoreio, era o cuidado dos animais, né? E
também as plantações, então era a agricultura e a pecuária. Você precisava de água. E o filho de Abraão foi um grande cavador de poços. Era preciso ter poços para o seu sustento. Era preciso ter poços para que você pudesse plantar. Era preciso ter poços também para a saúde do seu povo. Então, naquela região, a sua riqueza também estava ligada a quantos poços você tinha. E Isaac, o filho de Abraão, era um cavador de poços. Onde ia, Deus o fazia prosperar. Olha o verso 1 desse capítulo. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido com Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E Deus disse a ele: não desça a terra do Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habitarei nela, estarei com você e o abençoarei. Por causa da bênção de Deus, muitas pessoas tinham inveja de Isaac. Muitas pessoas daquela região tinham contra ele algo, por causa da bênção de Deus na vida dele. E aqui, refletindo sobre esses poços, nós podemos tirar lições para a nossa vida. Aqui são 5 poços, nesse trecho que eu li, 5 poços que ele cavou. O primeiro poço era o poço de Gerar, um poço entulhado. Verso 18 fala: tornou Isaac a abrir poços, que se cavaram nos dias de seu pai, e que os filisteus já tinham entulhado. Por causa do seu crescimento, da sua prosperidade, que causaram muita inveja aos inimigos, Isaac teve que se mudar para o vale de Gerar, que significa região ou lugar de pernoite. Seu pai já tinha também aberto poços naquela região. Os primeiros poços que Isaac começou a abrir eram os poços antigos de Abraão, e que pessoas invejosas tinham entulhado. Esses poços foram restaurados por Isaac e voltaram a fluir água. Muitas pessoas não sabem cavar poços. Muitas pessoas não tomam posição de começar algo, mas invejam as pessoas que começam. Eles não querem enfrentar as dificuldades. E sabem ser pessoas críticas, pessoas que veem defeito em tudo, pessoas que veem dificuldades, pessoas que lançam pedras contra, pessoas que não reconhecem o trabalho do outro, que querem acabar e fechar a capacidade de fluir de outra pessoa. Aqui deixo uma lição para você: se entulharem os seus poços, não pare de cavar, continue limpando os seus poços, nunca deixe que ele seja cheio de pedras. Lance fora tudo que não edifica. Restaure as promessas. Restaure o caminho dos seus antepassados. Restaure a descendência de Deus. Restaure a vida que um dia nasceu na sua família. O segundo poço foi o poço de Ezeque. Verso 19 e 20 é o poço da contenda. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar novamente contenderam contra os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou Isaac poço de Ezeque, porque contenderam contra ele. Lugar de luta, lugar de intimidação. Muitas vezes pessoas na sua caminhada vão querer te intimidar, vão querer lutar contra os seus trabalhos. Até então ali não havia água, não havia nada. Isaac foi lá, trabalhou, os seus pastores trabalharam e ele abriu esse poço para o seu sustento. Outra vez, pessoas invejosas
que não querem cavar, não querem tirar pedras, não querem abrir portas, vieram e disseram: isso aqui é meu. Não tem pessoas assim no seu trabalho, que você faz o seu trabalho, e a pessoa às vezes pega aquele trabalho e vai lá buscar o reconhecimento. Olha o que eu fiz. Ela não fez nada. Ela pegou aquilo que era seu. Ela pegou aquilo que você fez. Ela pegou aquilo que você realizou e falou que é dela. Tem pessoas que são assim. Querem pegar o nosso trabalho. Querem pegar aquilo que nós realizamos e falar que é dela. Outra lição que eu falo para você aqui. Não é porque tentaram pegar aquilo que é seu. Não é porque pegaram um reconhecimento que era seu. Pegaram o trabalho que era seu e falaram que era deles. Não é porque realizaram isso contra você que você deve deixar de cavar poços. Aqui Isaac tem duas lições. Uma primeira é: desentule. Uma segunda é: não desista por causa das pessoas invejosas, por causa das pessoas que tomam o nosso trabalho, por causa das pessoas que tomam as nossas habilidades, nossos talentos, dizendo que são delas. Continue procurando água. Deixe para trás o poço da inimizade. Deixe para trás o poço da contenda. Deixe para trás o poço do entulho. Continue na sua caminhada cavando os poços para Deus. Deus tem melhores águas para você. Se o reconhecimento não foi dessa vez, se a promoção não chegou agora, se aquilo que era para você não veio, continue cavando poços. Deus tem águas melhores para você. Não beba das águas amargas, não beba das águas entulhadas. Então cavaram outro poço, olha o verso 21. Então cavaram outro poço e também por causa deles contenderam. E Isaac chamou aquele poço de Sitina, inimizade, acusação, briga, ódio. Sitina tem a mesma raiz de Satanás, inimigo ou adversário. O diabo é sujo. Quando Jesus pediu água, lhe deram vinagre para arder mais a sua boca. Quando Isaac percebeu que aquela água era do diabo, nem quis beber, deixou mais um poço para trás. Os inimigos que bebam do mal, os inimigos que bebam da água do mal, deixe as águas amargas, deixe as águas do diabo, deixe as águas entulhadas. Se você cavou um poço e isso foi alvo de inimizade, se você cavou um poço e pessoas invejosas se levantaram, sabe, peça a Deus que abra novas portas, que te dê condições de continuar cavando poços para o seu sustento. Tem um velho ditado que fala assim: mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. Aleluia! Mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. Ore a Deus que te dê graça, boa compreensão diante de Deus e dos homens.
Lá no livro de Provérbios 3, 4 fala isso. Peça a Deus, Senhor, me dê graça. Senhor, vai à frente comigo. Senhor, me ajude nessa entrevista. Senhor, toma o meu trabalho. Traz vitória na minha vida. Sabe? Ore para Deus. Peça para Deus que te livre dos inimigos. Romanos 12, 20 fala assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Procure cavar poços de amizade, para que você tenha alegria. Não beba a água da inimizade. Não beba águas amargas, sabe? Peça para Deus que você cave os poços da prosperidade. O verso 22, depois de 3 poços cavados. Meus amigos, não é fácil cavar poços. Literalmente naquela época, poço era uma fonte de renda. Não é fácil. Mas Isaac não desistiu. Era o 4º poço. Ele chamou de poço de Reobote, poço da prosperidade. Verso 22, partiu dali, cavando ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou de Reobote. Disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Isaac continuou cavando poços, encontrou água novamente. Deus era com ele. Deus mostrou para Isaac, lhe deu direção para cavar o poço de uma água pura, de uma água abençoada, de uma água que trouxe prosperidade. Agora tinha um espaço espaçoso para crescer. Seus inimigos se cansaram de ir atrás. Sabe, quando Deus é com a gente e Deus vai nos abençoando, Deus vai nos abençoando, Deus vai nos abençoando, Deus vai nos abençoando, os inimigos cansam. Eles param de vir atrás, encher as paciências. Eles falam, não dá. Deus é com ele. Não dá, Deus está abençoando. Não dá. O que a gente faz? A gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente faz aquilo. E Deus abre uma nova porta. E Deus dá um escape. E Deus abençoa. Não dá para mexer com esse. Esse é ungido do Senhor. Esse é de Deus. Sabe? Muitas vezes tentam entulhar, tentam amargar, tentam envenenar, tentam destruir. Mas aquele que é de Deus prospera e continua sendo abençoado pelo Senhor. Continue cavando poços e Deus lhe dará um lugar espaçoso como Reobote, aonde seus inimigos não vão te alcançar. O Salmo 23, 2 fala, leva-me junto para as águas de descanso, refrigera minha alma. Sabe, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Continue crendo. Se você está sendo perseguido por causa do fluir de Deus em sua vida, lembre-se das promessas de Deus. Isaías 12:3 fala, vós com alegria tirareis das águas das fontes a salvação. Tem água de prosperidade para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Tem água da promessa. No verso 32 e 33, fala de Berseba. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac dando uma notícia do poço que tinham cavado e disseram, achamos água. E o poço chamou-lhe Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até os dias de hoje. Berseba é lugar de juramento, lugar de promessa.
Foi o lugar aonde juraram da parte a parte. Isaac os despediu e eles foram em paz. Isaac e Abimeleque naquele lugar juraram paz. Sabe? Foi nesse lugar que Isaac fez uma aliança com Abimeleque. Berseba é um lugar de bênçãos. Foi o lugar de bênçãos definitivas para o resto da vida de Isaac. Ele já estava tranquilo e prosperando. Mas Deus fez coisas importantes para ele. Para não perder os seus poços. Olha o verso 25. Então Isaac levantou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou uma tenda, e os servos ali abriram um poço. Erga um altar, um lugar de oração. Isaac levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, uma vida de oração. Quando Deus declara a sua bênção, erga um altar, irmão. Um altar no sentido de eu vou confiar nas promessas, eu vou viver para esse Deus. Vou colocar a minha vida diante do Senhor. Viva a prática da oração. Esse simbolismo de armou ali uma tenda cuidou da sua família. Que Deus está falando para nós aqui hoje. Estabeleça uma promessa na sua vida. Tenha uma prática de oração. Guarde a sua família. Cuidado com a família. Armou ali uma tenda. Continue a cavar poços. Os servos de Isaac não pararam no poço que Deus tinha dado prosperidade a ele. Não, foram lá e cavaram outro poço e encontraram água. Transmita o seu legado. Dê continuidade ao seu trabalho. Ensine pessoas a viver essa fé em Deus. Deixe o perdão fazer parte da sua vida. Isaac se reconciliou com Abimeleque e estabeleceu ali um juramento de paz. Sabe? Isaac tinha N motivos para viver triste, N motivos para desistir, N motivos para entrar em conflito. Mas ele decidiu caminhar nas bênçãos de Jesus. Ele decidiu caminhar nas bênçãos de Jesus. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Gênesis 26, 3 e 4 fala assim, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a sua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Passe pelo vale árido, meu querido e minha querida, passe pelo momento de deserto, e encontre o manancial que Deus tem para você. Cubra de bênçãos a sua vida. Deixe as chuvas de Deus inundarem a sua casa. As promessas de Deus são fontes inesgotáveis para saciar as nossas necessidades. As promessas de Deus são fonte de bênção. Cave poços para o seu futuro. Cave os poços. Tem momento na vida que não vale a pena brigar por causa de água. Não vale a pena brigar por causa de dinheiro, de renda.
Não vale a pena brigar. Deus tem muito mais para a nossa vida. Deus tem muito mais para dar do que o diabo tem para roubar. Deus tem muito mais. Deus tem um futuro de bênçãos para a sua vida. É preciso lutar. É preciso se esforçar. É preciso ter resiliência. Foram 3 poços. Entulhado de águas amargas, de inimizade. Mas Isaac não desistiu. Continuou firme nas promessas de Deus. Encontrou o poço da prosperidade. Encontrou o poço da bênção. Não desista, continue se esforçando. Tenha uma vida de oração. Cuide da sua família. Confie nas promessas. Deus tem muito para você. Cavar poços é trabalhoso, é difícil, mas é recompensador. É recompensador. Vai fluir e vai refrescar a sua vida com a presença de Deus. Continue cavando, meu querido, minha querida. Continue cavando os poços que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Amém.